Chuva. O que mais que alguém trouxe assim de diferente que queria compartilhar? Diferente. Alguém trouxe teclado? Eu trouxe. Eu tive que trouxe. Não é propaganda, tá? Violino também. Mas eu trouxe livros. Livros para disponibilizar para quem quiser, porque você tem os livros. Interessante, a gente se prepara. Gente, eu estou falando isso porque eu estou pensando nas 7 festas de Israel. O que vocês acham? Pode imaginar um Deus que muita gente entende como um Deus. Bom dia, missionário Cameron. Do you understand me? Também o padre. Excuse me. I'm sorry. Thank you. Eu conheci o missionário Cameron lá no ICEVS. Estou indo para o ICEVS amanhã. Então, esse movimento que está acontecendo no mundo inteiro, eu tenho passado muito tempo na Europa, porque minha filha mora lá e a gente viaja, vai a várias igrejas. Esse movimento é mundial, gente. Esse movimento de apoio à igreja é mundial, não é? Impressionante. Lá na Alemanha, onde a igreja adventista está morrendo. Ai, não grava isso. Mas a igreja adventista na Europa toda parece estar em colapso. Bom, então o assunto não é esse. O assunto é festa. Você imagina um Deus que está em juízo desde 1844, um Deus que gosta de festa? Isso foi o que mais me encantou na igreja adventista. Porque eu pensava assim, para que eu sou adventista se eu queria ter uma banda? Eu crescia pensando exatamente isso. Eu queria ter uma banda, tocar teclado, tocar violão, me parecia ser muito fácil fazer as músicas que esse povão gosta. E é muito simples, gente. Difícil é fazer música para Deus. Isso é difícil. Quem entende música sabe, é muito simples. Você precisa de alguns acordes apenas, 3 no máximo, você faz o povão cantar, delirar, te aplaudir, te adorar. Então, não é? Você que fez faculdade de música lá com a gente no NASP, então a coisa é muito séria. Eu pensei, pra quê? Aí eu começo a estudar, que sabe uma coisa? Eu gosto de festa, porque banda e música e celebração, festa. Pra que Deus estabeleceu 7 festas? Por falar nisso, vocês sabem os nomes das 7 festas? Quais são? Primeiro. Páscoa, olha a ordem. Páscoa. Pães Asmos. Primícias. Pentecostes. Trombetas. Expiação e tabernáculos. Isso é tão importante, porque no livro de Moisés, ao estudarmos o Levíticos e a história de Moisés, Deus mostrou para o povo e para o universo como ele vai resolver o problema do pecado. O grande problema desse mundo é o pecado. Como ele vai resolver isso? Manipulação do sangue, levar o sangue para dentro do santuário, tirar o pecado que estava no santuário, jogar em cima do bode Azazel. Isso é o que vai acontecer lá no final do conflito dos séculos. Olha que interessante. No livro de Daniel, Deus ensinou o quê? Através de Daniel, Deus mostrou para o universo quando ele vai resolver isso. E quando é que é? Tudo está debaixo das 2.300 tardes e manhãs. Eu fico triste de ver muita gente hoje questionando os períodos proféticos. Este ainda deve acontecer no futuro. Não. Misericórdia. Uma pena. E eu tenho falado muitos deles. Debaixo das tardes e manhãs estão os períodos precisos. O que não é preciso é o que vai acontecer depois do fechamento da porta-graça, que são alguns apenas, os outros todos já aconteceram em Jesus. As 2.300 tardes e manhãs, no final das 70 semanas, quem estava na cruz? Jesus, fazendo o quê? A purificação da terra, a terra toda tirou a sentença de morte que estava sobre o planeta. No final das 2.300 tardes e manhãs, quem entrava no Santíssimo? Jesus Cristo, fazendo o quê? A purificação do quê? A sua e a minha. Agora é o santuário do corpo, é o santuário do céu, está preparando um lar para nós. Começou as bodas do Cordeiro, a recepção das bodas do Cordeiro. Há anjos fazendo uma lista com os salvos. Quando Deus fizer chamada para os santos seus reunir, estaremos lá perante o lindo lar. Como é que ele está fazendo a lista de chamada? Agora já começou com os mortos. Está escrito que começou com os mortos? Sim, Apocalipse 11. Leia lá, os mortos. Começou com os mortos. Não é interessante tudo isso? Essas festas eu pensava, por quê? Tete. Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. Porque no Apocalipse, Deus mostrou para João, através de João, ele mostra para nós e para o universo, Jesus cumprindo aquilo que foi prefigurado desde Moisés. Então eu tenho que abrir o Apocalipse e encontrar Jesus cumprindo Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. Quem quer dizer onde é que eu encontro Jesus cumprindo Páscoa no Apocalipse?
Vocês estão livres. Vamos lá, abra Apocalipse capítulo 1. Quem trouxe a Bíblia? Essa é a ferramenta, né? Ai, de um bom combate. Eu deixei uma das minhas Bíblias lá, de frente da minha janela hoje de manhã. Fiquei pensando, isso é uma boa ideia que eu tive hoje de manhã. Essa Bíblia vai ficar aqui aberta. Eu vou levando. Eu não trouxe computador. Não está conseguindo? Tá bom, também não vai fazer muita diferença. Eu ia apenas mostrar uma música que eu fiz para a gente aprender as festas de Israel e para aprender. Bom, eu fiz umas 20 músicas, estou orando a Deus para Deus me mostrar como é que eu faço para gravar essas músicas. Estou escrevendo uma apostila que chama-se Daniel e Apocalipse para todas as idades, com as músicas em QR Code, assim, para a pessoa fazer essa atividade, crianças, né? Fazer atividade, mas é assim, tem que ser com a família reunida, porque senão não vai entender o assunto. Moisés, os capítulos são 3, Moisés, Daniel e Apocalipse. Mauro, cheguei, acho que cheguei no ponto agora, que Deus está me mostrando. Eu venho vindo, o primeiro livro foi Daniel, Apocalipse e a luz do santuário. Eu queria ajuda, Mauro. O Mauro foi uma das pessoas que falou, Mirta, estou aqui, ajudou. E depois eu escrevi A Casa dos Irmãos Daniel e João, porque eu percebi que os dois livros, Daniel e Apocalipse, são como duas casas geminadas. É muito interessante isso. Mas existia mais alguma coisa, as músicas e as festas de Israel. Aí escrevi Daniel, Apocalipse para todas as idades, e agora este que ainda não tem nome, Deus sabe, está quase no finalzinho. Hoje nós vamos fazer uma leitura rápida aqui, até porque eu tenho só 30 minutos, eu acho que já foi quase 15 minutos, né? As 7 festas de Israel. Alguém sabe onde é que está Jesus se apresentando como aquele que cumpriu Páscoa, pães, asmos e primícias? Quer arriscar? Apocalipse capítulo 1, verso 5. Apocalipse 1, verso 5. Existem, achou? Ótimo, no 15, slide 15, mas não precisa abrir agora não, tá? Vamos ver se vai dar tempo. Apocalipse 1, verso 5. Ali nós temos 2 ou 3 títulos dados a Jesus. Vamos ler? Da parte de Jesus Cristo, quem? Fiel testemunha, quem mais? Primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Qual desses títulos dados a Jesus, ou que ele dá a si mesmo, tem a ver com Páscoa, pães, asmos e primícias? Primogênito dos mortos. Claro, primogênito dos mortos. O que significa primogênito? O primeiro. Também, primeiro, mas aqui nesse contexto é o quê? É o mais importante, é o principal. O principal dos mortos, quem é Jesus? Quem é, gente? Quem é? Jesus, claro que Jesus é o principal dos mortos. Ele não foi o primeiro que morreu, certo? Mas é o principal. Então Jesus está dizendo para João o quê? João, faz 70 anos que você não me vê, mas você me viu na cruz como o Cordeiro de Deus. Você me viu na sepultura como o pão do céu, sem pecado. O pão asmo do céu. Você me viu ressuscitado como a primícia dos que dormem. Olha que interessante. Era como se Jesus dissesse isso para João. Na ilha de Patmos, no ano 100 da nossa era. João estava com quantos anos no ano 100? Por volta de 100 anos de idade. Fazia 70 anos que ele não via Jesus, porque Jesus morreu, voltou para o céu no ano 31. Esse é o contexto. E Jesus, ao dizer, eu sou o primogênito dos mortos, ele está dizendo, sou aquele que cumpriu Páscoa, pães, asmos e primícias. Vamos em frente. Depois a Bíblia vai nos mostrar, né? Apocalipse capítulo 5. No verso 5 e 6. 5 e 6, um nome composto para Jesus. Olha que interessante. Ali estão os 24 anciãos. Ali estão os 4 seres viventes. Ali estão milhares e milhões de anjos reunidos. Eles estão louvando Jesus porque Jesus tinha vencido a batalha no Calvário. É o ano 31 esse acontecimento, essa celebração dos capítulos 4 e 5. É a entronização de Jesus. Ellen White diz que no final dessa cerimônia, Jesus envia o Espírito Santo com poder sobre aquele povo reunido no cenáculo e pedindo o Espírito Santo. Que interessante. Mas onde é que está o que eu quero aqui? O título de Jesus. Olha, João está preocupado, ele não estava entendendo, aliás, muita gente, a própria Ellen White não entendia muitas visões que tinha. Ele chora, ele percebe que tem alguma coisa muito, muito séria ali naquele contexto, e então ele chora, e aparece um dos anciãos no verso 5 e diz assim, não chora, João. Talvez ele chorasse até pela emoção. Imagina aqueles anjos, os 4 serafins, que são os anjos mais magníficos em poder. O próprio Lúcifer era um querubim.
Imagina, ali do lado, cantando hinos, olha as músicas. Aliás, no YouTube tem lá uma cantata. Alguém conhece minha cantata, O Rei das Nações? Está lá no YouTube. Eu musiquei todas essas músicas. Pode procurar Mirtes Ribeiro, cantata O Rei das Nações. Esse capítulo foi bem musicado. Eu gosto muito das letras dessas músicas aqui. Então, João chorava. Eu choro, às vezes, de alegria, de emoção de uma música. É isso que eu penso. Aí ele vê um livro todo fechado com 7 selos e todo escrito por fora. A melhor tradução aqui é essa, olha, eu não encontrei nenhuma Bíblia com a melhor tradução desse verso. O livro estava todo escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Ou seja, havia alguma coisa hermeticamente fechada que tinha que ser aberto. E ele entende que isso tem a ver com a terra e o problema da terra. Afinal de contas, o que o João estava fazendo? Quais são? É a questão da profissão, das profecias, é a terra. É Jesus, é o grande conflito. Mas um dos anciãos chega e diz, olha, não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu. Aí João vai olhar para ver o leão e ele vê um cordeiro. Então Jesus é cordeiro e leão. Por que Jesus é cordeiro e leão? Porque ele é o único que poderia salvar a terra da sua situação de miséria eterna. Único. Cordeiro é Jesus enquanto a vítima que morre. Leão é Jesus enquanto o ministro que aplica o sangue que foi derramado do cordeiro e aplica lá dentro do santuário. Olha que interessante. Por muito tempo eu só entendi a questão do cordeiro. E muitas igrejas hoje estão apenas ali, né? O cordeiro. Jesus é o cordeiro. Esquece que Jesus também é o leão. Mas ele é leão porque ele é o ministro que aplica. Ele tem méritos para pegar o próprio sangue. Ou seja, para entrar hoje diante de Deus, no Santíssimo, e dizer assim, Pai, o Mauro está subindo. O que o Mauro está pedindo? Pergunta o Pai. Então Jesus diz, ele está pedindo perdão pelos seus pecados. Mas o Mauro é pecador. Quanto mais, diz o Pai. Jesus diz assim, mas, Pai, é pelo meu sangue. Não é isso que está escrito no livro de Hebreus? É pelo meu sangue, Pai, perdoa. Porque senão não existe a chance nenhuma, nem para você e nem para nenhum de nós. Nenhum de nós poderíamos. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então Jesus, como cordeiro e leão, ele está dizendo assim, eu sou totalmente Deus e eu sou totalmente homem. Eu posso tomar o livro fechado com 7 selos e abri-lo. E ele começou a abrir. Quantos selos já foram abertos? Quantos selos desse livro já foram abertos? 6. Só falta o 7º. Muito bem. Vamos para agora Pentecostes. No final dessa festa, olha que verso interessante, Apocalipse 5, verso 6. Ó. A segunda qual é a festa? Não, a primeira é Páscoa, Pães Asmos e Primícias. Essas 3 eram celebradas juntas, tá bom? No primeiro mês do ano religioso. Apocalipse 5 e 6 é Pães Asmos. Agora é Pentecostes, não. Primogênito dos mortos são essas 3 juntas. Lá em Primogênito dos mortos, em Apocalipse 1, verso 5, quando Jesus aparece como o título de primogênito dos mortos, ele está dizendo, eu sou aquele que morreu, foi sepultado e ressuscitou. Páscoa, Pães Asmos e Primícias, as 3 festas juntas. Entendeu? Tá. Entendido, gente? Agora, aqui no capítulo 5, verso 5, que a gente acabou de ler, é Jesus cumprindo Pentecostes. Por quê? Olha só, interessante como a Bíblia traz às vezes um flash apenas. O resto você vai mergulhar e estudar. Apocalipse 5, verso 6, está escrito assim. Gente, vamos ver o Pentecostes aqui no verso 5, verso 6, capítulo 5, verso 6, olha o Pentecostes, ó. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, onipotência, bem como 7 olhos, onisciência, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aí eu tenho que escrever o que? Pentecostes. Capítulos 4 e 5 é uma celebração Pentecostes. E ali acontece o Pentecostes. Capítulo 10. Já vimos Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes. Falta o que agora? Trombetas. Capítulo 10, verso 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, tendo na mão um livrinho aberto, o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Quem é o anjo forte? Jesus. Claro que é Jesus. Bom, Ellen White diz que é Jesus, mas se eu não sou adventista, por que eu sei que é Jesus? Por causa do arco-íris em cima da sua cabeça, toda a sua postura indica. 10:1. O anjo forte. Mas Jesus é anjo? Olha, você conhece a história de Jacó?
Quando Jacó foi tocado no nervo da perna, lá está escrito, quem tocou no nervo da perna de Jacó? Um anjo, mas está escrito também que foi próprio Deus. Olha que interessante. Então, Jesus recebe também o título de anjo, ou arcanjo, né? Isso mesmo. Então veja, esse anjo forte, olha a postura dele. Um pé nos continentes, um pé nos mares. Ou seja, eu tenho poder, soberania sobre tudo isso. O planeta todo é meu. Por que Jesus podia se apresentar daquele jeito? Ora, porque ele tinha vencido na cruz. Aonde eu encontro Jesus com essa mesma postura de fazer um juramento? Ele está jurando por Deus. Ele está jurando por Deus. Ele está jurando por Ele mesmo. Olha, nós não podemos jurar, né? Mas Deus pode jurar, Ele está jurando. Eu prometi, agora estou aqui cumprindo. Apocalipse 10 é isso. Eu estou cumprindo algo que eu prometi. Onde foi que Jesus prometeu? Onde Deus prometeu? Onde está Deus? Lá em Daniel, com a mão levantada, as duas para cima e fazendo o mesmo juramento. Olha que interessante. Vamos dar uma olhadinha em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Lá no último capítulo de Daniel, capítulo 12. O contexto de Daniel 12 é assim, olha, está terminando. Daniel está com 90 anos de idade. Ciro, quem está no poder da Pérsia, ele queria saber sobre as 2.300 tardes e manhãs, ele quer saber sobre o tempo do fim. Ele tem tantas perguntas, mas Deus aponta sempre para o fim, o tempo do fim, o tempo do fim, o tempo do fim. E aí Deus faz uma espécie de Deus me permita a palavra que eu vou usar aqui agora, apenas para que fique mais inteligível para vocês. Deus faz uma espécie de brincadeira. Tem gente que não gosta. Nossa, como vai você? Tem gente que não gosta quando eu digo que Deus fez uma brincadeira, mas Ele fez uma brincadeira. Porque por 3 vezes Daniel pergunta, e não dá para a gente ver isso aqui, mas por 3 vezes Daniel pergunta, Senhor, quando é que vão acontecer as maravilhas que o Senhor falou? Deus aponta para depois de 1798. Depois de 3 tempos e meio. Lá, Daniel, no tempo do fim. Está apontando para a expiação. Está apontando para o Santíssimo. Então Deus faz uma brincadeira no finalzinho, ele diz assim, olha, quando você vir o abominável da desolação, você tem que contar 1290, mas bem-aventurado aquele que chegar a 1335. E está assim de gente hoje, jogando esses períodos para o futuro, marcando a vida de Jesus para 2027 ou tempo parecido. Não é isso que essa profecia diz. É uma brincadeira como existem várias brincadeiras. Quer ver outra brincadeira? Se alguém quiser saber mais depois, em outro momento, eu posso, na hora do almoço, comentar sobre isso. Sobre esses 2 períodos de tempo. E outra brincadeira em profecia? Daniel ora, capítulo 8. Senhor, nós estamos aqui no cativeiro. Está na hora de a gente ir embora, Senhor. O Senhor disse que nós íamos ficar aqui 70 anos apenas. Deus, nas profecias, a gente conta muitos pontos de humor. Mas Ele quer sabedoria da nossa parte, juntar tudo. Emenda todos, é uma coxa de retalho, não pode ficar um fiapinho lá. Né? Então, Senhor, estamos aqui há 70 anos na Babilônia, quando que a gente vai embora? 2.300. Deus vem e responde, 70 semanas. Mas ele estava perguntando o quê? Quando é o fim dos 70 anos de cativeiro? Deus responde o quê? 70 semanas. O que acontece no final das 70 semanas, gente? Jesus está na cruz. Ele queria saber quando nós vamos embora da Babilônia. Jesus vem e diz assim, 70 semanas. Eu quero levar vocês para o céu. Eu quero tirar vocês da Babilônia da terra. É um trocadilho de 70 anos literais para 70 semanas proféticas. A mesma coisa a gente percebe no final de Daniel, capítulo 12. O profeta quer saber, Senhor, quando é que as maravilhas vão... Quando é que essa história vai terminar? O que é esse negócio de 2.300 anos lá no futuro? Deus vem e faz uma brincadeira. Olha, você pensa no abominável da desolação, soma 1290, mas bem-aventurado aquele que chegará a 1335. Henderson Welten chama esse período desses 1290 e 1335 de a profecia do zigue-zague. É preciso fazer isso aqui, ó, nessa profecia, zigue-zague. Olha que coisa interessante. É de rir. Eu acho gracioso, eu acho interessante. Até porque, se eu não fizer a profecia do zigue-zague aqui, eu estou lá em 1798, ele fala do abominável da desolação, eu tenho que voltar, eu não posso ir para frente. Por que eu não posso, de 1798, ir para frente 1290 anos? Por que eu não posso? Porque o Apocalipse proíbe. Aqui, em Apocalipse 10, o anjo está com um pé nos mares e na terra. E ele está dizendo aqui,
Não há mais cronos, não há mais tempo profético a partir daqui. E aqui no capítulo 10, nós estamos em que festa? Estamos na festa das trombetas. Aqui na terra, quando aconteceu a festa das trombetas? Como é que eu entendo o período da festa das trombetas aqui, o tempo do fim? Quando é que chegou o tempo do fim aqui na terra? Quando os mileritas estavam esquadrinhando as profecias. É por isso que o anjo tem um livrinho aberto na mão. E ele diz assim, ó, o livrinho está aberto, é Jesus. O que é esse livrinho aberto? A profecia das 2.300 tardes e manhãs que foi selada lá em Daniel, não era para ele entender, só quem iria entender, um povo vivendo no tempo do fim, mas eles abriram o livro, comeram, quando comeram, o livro era o quê? Doce na boca, mas quando chegou no estômago, amargo. Isso não aconteceu com os mileritas? Olha a sequência cronológica na horizontal no Apocalipse. Estou vendo Jesus cumprindo as 7 festas, por isso que Ellen White escreveu. Eu tenho procurado não falar muito mais de Ellen White por aí, sabe? Porque a internet está acabando com o Adventismo com Ellen White, né? Mas estamos aqui entre Adventistas que conhecem muito profecias, vamos lá. Ellen White escreveu, os livros de Daniel e Apocalipse são um. Um é a profecia, o outro é a revelação. Um é as 2.300 tardes e manhãs, o outro é Jesus cumprindo as 2.300 tardes e manhãs. Eu tenho que ver Jesus cumprindo. Através das festas de Israel, ele está cumprindo as 2.300 tardes e manhãs. Amém? Amém. Não é tão simples como parece. Mas ao mesmo tempo, Ellen White escreveu também. Todo professor, Deus me perdoa de dizer isso, mas aqui tem você de professora, tem mais algum professor aqui? Professor? Professora? Todo professor temente a Deus deve procurar entender Daniel e Apocalipse e explicar em linhas simples. Todo professor verdadeiramente temente a Deus. Nos últimos 10 anos da minha experiência no NASP como professora, o que eu mais fiz foi mergulhar nisso e tentar entender. Foi muito choro e ranger de dentes, de fato, muito. Eu tive parada cardíaca, trombose, embolia pulmonar e depois desenvolvi uma síndrome do pânico que até hoje me persegue e eu sempre tenho que pedir a Deus misericórdia. Tira da minha cabeça, não tem como viver assim, é difícil. E eu tenho ido, aonde me chamam, se é grupo pequeno ou grande. O inimigo não quer essa compreensão, é bela, é uma engenharia os dois livros juntos. Acabamos de ver Jesus dizendo, eu sou o quê? Eu sou o quê? O anjo forte. Não poderia ser outro, tinha que ser Jesus. Ele como é que fala? Jurou que isso aconteceria, chegou o tempo, aconteceu. Vamos para a expiação? Alguém sabe onde é que está a expiação em Apocalipse? Capítulo 11, gente. 11, eu tenho que terminar agora. Me perdoa o tempo que eu estou tomando aqui. Apocalipse 11, verso 15. Verso 15. Aqui é a expiação. Muita gente hoje quer saber. Eu tenho visto teólogos perguntando quando é que a 7ª trombeta vai tocar. Misericórdia. Está escrito na Bíblia. Olha o que está escrito, Apocalipse 11, 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes. Aqui é 1844. Quem é que ouviu essas vozes, essa declamação? Imagine, as vozes estão falando em altas vozes, grandes vozes, falando de modo alto, para uma grande audiência. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Eu não ouvi isso, você ouviu? Alguém ouviu? O universo ouviu. É para o universo em primeiro plano o julgamento, o juízo investigativo não é primeiro para nós. É para o universo está expectante, querendo saber como é que Deus vai resolver o problema da terra. Porque Cristo foi morto aqui. O universo... Apocalipse 11, verso 15. Agora, olha o verso 16. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus prostram-se sobre o seu rosto e adoram, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha o Todo-Poderoso, olha o título dele ali, cumprindo a expiação. Ele é o Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Aí vamos ver o último verso, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, foi vista a arca da aliança. Eu vou fazer uma pergunta difícil, mas que não é, pensa. O que aconteceu quando o 7º anjo tocou a 7ª trombeta? Acabamos de ler. Abriu-se no céu. Abriu-se no céu O templo de Deus e foi vista a arca. O que está acontecendo? O que é para a gente ver aqui? A expiação. Jesus entrando no Santíssimo nesse momento. Ele é o Todo-Poderoso entrando no Santíssimo.
profetas. Nós sabemos que quando a gente quer estudar sobre a expiação, a gente deve ir para Daniel, né? Daniel capítulo 7. Qual é o tamanho do santuário? A Bíblia fala o tamanho do santuário? Fala. Em Daniel capítulo 7, verso 10. Eu não vou ler, gente, eu já passei do tempo. Olha, Daniel capítulo 7, verso 10. Olha o que está escrito lá. Um carro de fogo. Deus o Pai, o Ancião de Dias, ele sai do trono, se assenta num carro de fogo e é levado para o Santíssimo. Verso 13. Aí vem o Filho do Homem. Olha o título de Jesus em Daniel, quando Jesus entra no Santíssimo, é o Filho do Homem. Lá em Apocalipse ele é o Todo-Poderoso. Em Daniel ele é o Filho do Homem. Ele se assenta, ele sai do trono, assenta-se numa carruagem de nuvens e entra no Santíssimo e vai até onde está o Ancião de Dias. Isso é abrindo o Santíssimo. É iniciando a fase do juízo investigativo. Qual é o tamanho do santuário celestial? Menos. Tem que ir de carro. Pega o livro Primeiros Escritos. Tem um capítulo no livro Primeiros Escritos que chama-se O Fim dos 2.300 anos. Lá descreve-se com detalhes. Carruagem, olha o tamanho do santuário. Queria parar nesse ponto. A última festa é Apocalipse 19, verso 15, que está falando que Jesus vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores é o título para a festa de tabernáculos. Quando chegamos no capítulo 21, verso 3, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele estará com a gente para sempre. Ele é o próprio tabernáculo. Viram as 7 festas nessa perspectiva horizontal? Mas não existe só essa perspectiva do Apocalipse, a horizontal. Tem outra. Mais linda ainda, eu não vou falar sobre isso agora. O livro de Apocalipse ele é lindo, ele tem várias camadas. Mas está simplesmente cumprindo tudo que foi prefigurado em Moisés. Eu queria chamar a atenção para isso. Em Daniel, Jesus entra no Santíssimo como Filho do Homem. Mas Jesus não é o Filho de Deus? Ele é o Filho de Deus ou é o Filho do Homem? Ele é Filho de Deus e ele é Filho do Homem. Quando a Bíblia diz que ele é o Filho de Deus, ele é o Todo-Poderoso. Quando a Bíblia apresenta ele como Filho do Homem, ele é o seu irmão mais velho. Alguém aqui tem um irmão mais velho? Homem. Tem? Ele foi o quê? Legal, cuidadoso? Cuidou de você, Lani? Foi? É difícil isso, né? Nas audiências onde eu pergunto, geralmente ninguém. Eu tive um irmão. Lembro que eu era mocinha, tinha uns 7 anos de idade, mudou lá na vila onde a gente morava, uma família briguenta. E as meninas e os meninos, eles brigavam de pegar no cabelo, e a gente via no meio da rua aquele povo puxando o cabelo, e eu pensava, misericórdia, eu tenho medo de passar em frente a essa casa. De vez em quando minha mãe me pedia para ir até a padaria, eu tinha que passar lá. E eu pensava, Senhor, eu tinha medo. Uma delas se chamava Magda. Eu tinha um pavor, especialmente da Magda. Aí um dia, Deus pôs na minha cabeça assim, mas se em algum momento essa Magda vier para cima de mim, eu tenho o quê? Eu tenho um irmão mais velho. Ele dá conta dela. Eu não aguento a Magda. O serviço do santuário era assim, olha, você não pode ficar com pecado dentro do seu coração. Você não dá conta disso. Isso vai te matar. Lança sobre mim. Sábado passado eu estava numa igreja e eu fiquei o tempo todo olhando para frente. De repente eu fui me despedir das pessoas. Eu olhei para o rosto de uma senhora, ela estava com o olho bem alto assim, ela tinha chorado. Eu falei, senhora, o que você tem? Aí então uma pessoa do lado falou assim, ela perdeu o filho essa semana. Eu sentei. Ai, misericórdia, como é que alguém vive? Parece que o filho se vai, né? Na hora do almoço fizemos uma oração, tentei lembrá-la de que Deus pede que a gente lance lá no passado. Gente, as imagens do tabernáculo, o sangue, cada cordeirinho, sabe, o fogo, os sons dos levitas cantando aqueles hinos espirituais, para tudo, aquilo era para um tratamento psicológico, para tanta gente doente hoje, aquilo tratava a alma, não perdoava, porque o pecado só é perdoado em Jesus Cristo, né? Era simbólico, mas tratava a alma, e Deus precisa tratar a nossa alma hoje. Amém. Aquela mulher, na hora do almoço, alguém disse assim, mas ela perdeu outro filho. Um tempo atrás, uns 10 anos atrás, um filho se matou. Ai, Deus, que tragédia. Eu fiquei pensando, que bom que eu falei para ela sobre o cordeiro. Lembra do cordeirinho? Lança. Falei para ela, mãe, lança seus pecados. Fala para Deus que você não está aguentando, mas fala todo dia. Fala de joelhos em oração. Tem alguém aqui que está sentindo a alma assim tão apertada?
se sente sozinho, se sente sem esperança, parece faltar tanta coisa, olha para o lado, parece que alguém está melhor, parece que a vida às vezes não faz sentido, até a igreja mesmo parece que está meio confusa, lança. Pedro descreveu assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Vou ficar devendo a música que eu fiz, a gente conversa sobre isso outra hora. Deus nos abençoe. Vamos orar? De joelhos de novo. Dá tempo. Eu já passei muito do tempo, mas a gente espera. Posso? Então, gente, esse menino foi meu aluno de piano. Meu primeiro aluno, nem sabia que eu era professora de piano, nem sabia que você tocava tanto, que você tinha esse talento todo. Eu nem sabia. Mas eu fiz uma música, não sei se eu sei tocar também. Gente, olha, essa é a perspectiva do livro de Daniel, 12 capítulos. Tire uma foto, por favor, tire foto. Tirem foto para vocês, levem para casa e pensem nisso aqui. Essa é a estrutura do livro de Daniel. Não se estuda Daniel como nós estamos estudando hoje. Daniel se estuda na horizontal e na vertical. Na horizontal e na vertical. Alguém já viu um livro como esse? Não, só Daniel e Apocalipse. Isso é sério. Nenhum outro livro é assim. Daniel e Apocalipse tem que ser lido na horizontal e na vertical. Por quê? Ora, porque o livro de Daniel vai até Ciro, capítulo 11 e 12 é Ciro. Mas espera aí, a visão que Deus deu da estátua vai de Daniel até a volta de Jesus. E aí? Olha lá, aí já é vertical. A visão que Deus deu da bicharada lá, passa pelo juiz investigativo e chega no reino do Altíssimo. Também tem que ser lido na vertical. A visão do capítulo 8 vai desde o tempo. Olha que coisa interessante, tem umas lacunas ali no livro de Daniel. Apocalipse não tem nenhuma lacuna. Já tiraram foto? Posso passar o próximo slide rapidinho ali? Daniel, não. Slide 14, por favor. A música. Tá, já que você já viu. Vamos dar uma olhada aqui, eu vou mostrar Apocalipse. Mas, eu vou pôr a letra da música aqui, deixa eu ver se eu lembro como é que é. Não, slide 14, querida. Dá uma olhadinha aí, tem as figurinhas. Já que o ídolo na sua cabeça que eu poderia usar um tempinho aqui. Vai ficar tranquilo. O Igor está presente. Cadê sua esposa? Esses dias eu fui num evento e eu perguntei para o chefe, o Daniel, lá do terceiro ano, e perguntei assim para ele, cadê sua esposa que eu não estou vendo? Você tem que ir lá para cima levar ela. Aí ele olhou para mim assim, e cadê seu marido? Verdade, né? Meu marido também deveria estar aqui, mas ele se atrasou. Acho que ele vem. Essa é a música. Olha lá, os 22 capítulos de Apocalipse. Se quiser ir tirando foto de cada slide, se quiser fazer um áudio da musiquinha, muita gente me pede depois, gente, essas músicas, esse material eu estou produzindo. Então é assim, se você quiser aproveitar é agora, porque não vai ter outra vez. Eu nem sei se eu sei tocar aqui, mas Eu ponho no grupo, pode deixar que eu vou eu gravar. acho que se eu usar o meu celular, eu tenho que gravar. Deixa eu ver aqui. O áudio pelo menos. São de uma simplicidade, não são como as suas, com aqueles acordes lá que eu não sei tocar. Deixa eu achar aqui a letra. Como é o nome da música? Jesus e as festas. Olha só. Vou tirar a foto ali. Assim eu mando para você o áudio. Jesus é o primogênito dos mortos, cumprindo Páscoa, pães, asmos e primícias. Jesus é cordeiro e leão, cumprindo Pentecostes. Modula. Jesus
que, lembra, a igreja adventista, infelizmente, está sofrendo um monte de ataques, como seita e tudo mais, porque isso não tem sido visto. Se eu vejo isso aqui, e não só isso, volta para o comecinho lá, só o primeiro slide, eu vou mostrar só mais uma coisa, mais uma música, que eu acho que essa é mais importante ainda. O primeiro slide? O primeiro slide, o primeiro. Não, o primeiro lá de todos. Nós somos seita mesmo. Nós somos seita. Não gosto disso. A música chama-se João Viu, primeiro slide. Olha lá. Vamos pôr aqui, João Viu. Agora eu vou tocar aqui. Eu já sei bem. Já traduzimos para o espanhol, já traduzimos para o inglês, já traduzimos para o alemão. Que existem duas portas no Apocalipse, uma que se abre para o santo e a outra que se abre para o Apocalipse. Vai parar com essa história de que a igreja adventista é seita? Não, nós é que temos a verdade. Amém. Vocês entendem a questão do santuário do Apocalipse? Precisam entender. Isso aqui é a raiz de todos os problemas. Porque no mundo evangélico cristão em geral, no santuário do céu só tem o Santíssimo, não tem Santo e Santíssimo. Entenderam isso? Mas o Apocalipse mostra isso. Vamos orar? Vamos. Pai Santo, precisamos tanto de Ti, nós estamos doentes, Senhor. Nós temos problemas, Senhor. Nós estamos muito fracos. Era para sermos fortes, era para sermos colunas, mas nós estamos tão misturados. Nós estamos perdendo a identidade, o sentido da vida, a força. Mas é por isso que nós estamos aqui reunidos em pequenos grupos para que possamos, de fato, recebermos o poder que o Senhor tem profetizado, enviar, e para que através de nós outras pessoas alcancem toda a verdade, todo o conhecimento necessário. Deus, o inimigo, envolveu as profecias de Daniel e Apocalipse em tanta confusão, em tanto erro, que às vezes parece impossível ser resolvido. Mas nós queremos o poder do Espírito Santo. E nós pedimos o poder do Espírito Santo sobre nós que estamos aqui agora, sobre o missionário Cameron, que o Espírito Santo tome completamente. E as mensagens que vão sair desta boca, Senhor, entre no nosso coração e produzam as mudanças necessárias, Senhor, por favor. Te pedimos misericórdia, porque sabemos que o céu todo está preparado para nos receber. O juízo investigativo começou em 1844 e nós temos o melhor advogado lá por nós. Então nos ajude a ter coragem, a ter disposição para lançar os nossos pecados diariamente diante do trono da graça. Oramos em nome de Jesus e oramos todos juntos, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.